Bom, então, apostila de História, página 18, tá, gente? Até agora, em História, nós estudamos sobre a origem da cidadania, né? Da palavra cidadania, o termo, onde ele surgiu e os direitos que as pessoas, então, lutavam, né, para conseguir, tá? Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre esses direitos e também os deveres dos cidadãos. Quando a gente fala em direitos e deveres dos cidadãos, a gente fala já, a gente já logo pensa na Constituição, né? Que falamos já nas páginas anteriores da apostila. Então, a Constituição ela é um documento, né? Onde temos ali muitas leis e muitas leis que regem, né? Que vão nos guiar diante de uma sociedade, né? Então, nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso. Peço muita atenção de todos vocês, tá? Para que a gente possa dar continuidade a esse assunto. E aí, aquilo que vocês não entenderem, vocês podem ir me perguntando, tá? Nicolas, câmera aberta. Ô tia, Oi, Liz. eu tô com a câmera fechada porque tá travando e tem horas que eu não consigo te ouvir, mas eu tô prestando atenção. Tá bom, tudo bem. Então, vamos lá. Na página 18, Direitos e Deveres dos Cidadãos. Então, neste capítulo, nós vamos estudar a conquista, né, de direitos no Brasil e em algumas partes do mundo também. Nós vamos conhecer a importância desses direitos na atualidade e do respeito entre as pessoas e as diversas comunidades, tá? Nessa página, nós temos a imagem aqui de um planeta Terra, né? Do planeta Terra, que está sendo segurado, né? Duas mãos assim juntas tem o planeta Terra. Isso nos faz pensar em alguma coisa. Alguém consegue pensar, imaginar alguma coisa diante desta imagem? O que faz pensar essa imagem para vocês? Devíamos cuidar mais do planeta. Devemos cuidar mais do planeta. Que mais? As leis do mundo? Como? As leis do mundo? As leis do mundo? Sim. Que mais? Tia, as pessoas se convivendo. As pessoas se convivendo bem. As pessoas convivendo. O respeito. Respeito. Pessoal, eu gostaria que vocês fossem mais críticos. Pensem bem. A igualdade. A igualdade. Igualdade. Olha só, mãos conduzindo o planeta. Igualdade de direitos. Tia, igualdade Direitos. Igualdade o quê, Kim? racial. De racismo. Então, nessa imagem ali, eu vou tentar compartilhar com vocês. Só que eu não tô na página certa, tá? Só um pouquinho. Então, nessa imagem aqui, ó, a gente consegue ver, né? Duas mãos, duas pessoas segurando o planeta, né? E vocês já pensaram num monte de coisas, né? Já tiveram aí um monte de ideias. Igualdade de direitos, igualdade racial, as pessoas convivendo juntas. E é isso que acontece, né?
no nosso planeta. Nós convivemos juntos, mas muitos problemas ocorrem no nosso planeta, né? Nós temos muitos problemas. E nós vamos falar sobre esses problemas, sobre os direitos conquistados e sobre os deveres das pessoas, tá? Então vamos lá. Gabriel, Ló, você queria falar alguma coisa? Não é as mãos que estão segurando o planeta, as mãos estão pintadas e estão formando o planeta. Então, uma outra interpretação, né? As mãos estão, então, segurando, formando o planeta. Uhum. E, na verdade, de mãos dadas, né? Todos juntos, nós acabamos formando mesmo o planeta, né? Não literalmente, mas, enfim, nós, seres humanos, é que vamos unidos, né? Dar continuidade, isso mesmo. Agora, Davi Henrique, você pode ler o primeiro parágrafo, por favor? Posso. No capítulo anterior, estudamos que há muito tempo, desde Atenas e Roma, as pessoas se organizam para conquistar direitos com o objetivo de melhor viverem em sociedade. Esses direitos estavam relacionados à justiça, liberdade, igualdade, leis e venda ou compra de propriedades. Por exemplo, agora você vai conhecer mais informações sobre a cidade, no Brasil e em outros lugares do mundo. Sobre a cidadania, né? Cidadania no Brasil e em outros lugares do mundo. Isso mesmo. Então, tudo isso que o Davi leu foi o que nós já vimos no capítulo anterior, tá? Agora nós vamos ver algo mais, mas que ainda está relacionado ao capítulo anterior. Primeiro aqui nós temos essa imagem que eu gostaria que vocês prestassem atenção. Vou deixar vocês olharem um pouquinho, refletirem um pouquinho sobre essa imagem, tá? Até vou fechar meu áudio aqui. Vou fechar meu áudio aqui para vocês olharem bem para a imagem, para depois a gente discutir. Tia, teu áudio está fechado. Obrigada. Nessa imagem, então, o que vocês conseguem perceber aqui nessa imagem, sem eu perguntar nada, a gente consegue falar, pode? É tipo assim, ó, tia, isso diz que cada um tem seu modo de viver, né? Porque dá de perceber que é aquela ali que tem uma... Como é que se chama na cabeça? Ali é um lenço, mas eu acho que tá querendo falar a burca, né? Porque, tipo assim, tem umas mulheres de uns países que elas são obrigadas a usar esse lenço. E essa menina parece uma, né? E daí tem aquela meio loira, que daí é um pouco diferente que ela. Daí tem um moreninho ali. Daí, ali tem aquele outro ali de cabelo marrom na direita. Parece que ele tem, na minha imaginação, né, parecia que ele tinha meio que uma doença. Bom, alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essa imagem? Alguém mais? Tia, eu acho que a menininha que ela tem lenço, eu acho que ela não é obrigada, eu acho que é porque ela tem câncer. Daí ela tem que usar uma toalhinha assim. Muitas mulheres usam, né? Uma toalhinha quando tem câncer.
Eu acho que é isso. Sim. Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Eu, tia. Pode falar. Ô, tia, eu acho que assim, algumas crianças dali têm cultura diferente, outras são diferentes, algumas têm algumas doenças. Tem vários tipos de crianças ali. Então, pessoal, aqui nessa imagem, alguns interpretaram para o lado da saúde, né? Que tem doença ou não. Na verdade, não é isso, tá? Pode até parecer aqui chamar a atenção, mas na verdade não é isso. Essa imagem aqui, ela está nos mostrando as diferentes etnias, né, que nós temos em um pequeno grupo de pessoas, né? Aqui nós temos 5 crianças e claramente, olhando para as 5, nós vemos a diferença que existe entre elas, né? Nós temos crianças brancas, crianças negras, temos crianças de culturas completamente diferentes. Mas e aí? Quando vamos falar dos direitos das crianças, essas crianças, por serem diferentes, será que elas têm direitos diferentes também? Não. Bom, a professora não conhece a legislação de todos os países, né? E também não conheço, assim, ao pé da letra, né, a legislação toda aqui do Brasil, né? Mas o que a gente sabe é que as crianças, isso vocês também sabem, porque vocês são crianças e vocês têm direitos, né? O que a gente sabe é que as crianças, elas têm alguns direitos que deveriam, pelo menos, né? Pelo menos todas as crianças deveriam ter esses direitos, né? Fazer valer esses direitos. Alguém tem alguma ideia de que direitos são esses? Eu. Pode falar. Escola, casa, moradia, né? Deixa eu pensar. Direito de brincar? Também. Agora não lembro mais. Só lembro disso. Alguém mais? Direito de ter comida, Educação, comida, escola, Moradia. tá. Então, agora vocês já estão se repetindo, né? Quando a gente fala escola, a gente já está se referindo à educação. Quando a gente fala em comida, estamos nos referindo à alimentação, né? Moradia, mas tem uma coisa que é muito importante que ninguém falou. Saúde. Saúde, isso mesmo, saúde, né? Então, Mas tinha ensinado, tia. se alguém falou, eu não escutei, então, perdão. Nós sabemos que todas as crianças, elas têm esses direitos garantidos por lei. Quando a professora fala que as crianças têm esses direitos garantidos por lei, eu estou me referindo à Constituição, ao documento, né, que tem lá escrito nele que todas as crianças devem ter esses e outros direitos, né, que não falamos aqui, tá? Mas aí, será que todas as crianças têm tudo isso? Não. Não. Pois então, nós temos a Constituição, né? Nós temos a Constituição que tenta igualar os direitos entre as pessoas, né? Independente da raça, da situação financeira, né? Da idade, do sexo. Temos a Constituição que tenta igualar esses direitos. Acontece que, na prática, nós vemos muitas injustiças, né? E aí nós vamos
debater um pouquinho sobre isso durante esse capítulo, tá? Na próxima página, nós vamos falar, então, os direitos, os cidadãos e os seus direitos e deveres. Vamos ver, Léo, você pode ler esse próximo parágrafo? Sim, tia, posso, claro. Bom, até o momento estudamos a origem da cidadania e como sua prática foi fundamental na conquista de direitos. Essas mudanças não aconteceram rapidamente. Foram necessários muitos anos e vários acontecimentos históricos para que uma série de conquistas fosse alcançada. Então, essas mudanças não aconteceram rapidamente, né? Então, durante vários anos, muitas pessoas continuaram lutando, né, para que essas conquistas fossem realmente alcançadas. Vamos ver na atualidade o que acontece. Pode ler, Pedro? Na atualidade, para que os cidadãos participem da sociedade de forma harmônica e respeitosa, é necessário cumprir com um conjunto de direitos e deveres. Isso, então olha só, gente, para que a nossa convivência, né, com a sociedade, com as pessoas como um todo, para que ela ocorra de forma harmônica, né, respeitosa, eu preciso cumprir um conjunto de direitos e deveres, né? Lembram quando nós estávamos falando de regras? As regras, elas existem para serem cumpridas, né? Vocês têm regras lá aí na casa de vocês, eu tenho regras na minha, mas quando se fala de sociedade, então essas regras, elas valem para todas as pessoas, né? E para que a gente possa conviver em harmonia, eu preciso cumprir com esses direitos e deveres, tá? Você imagina quais são alguns desses atuais direitos e deveres dos cidadãos? Vamos ver. Natália, pode ler, por favor? Direito do cidadão. Todo ser humano tem direito à vida, direito de ir e vir, à saúde, à educação, à alimentação e à moradia. Também tem o direito de expressar livremente seus pensamentos, ser tratado com igualdade e justiça, e de votar em seus candidatos nas eleições. Isso, olha só, alguns desses direitos, né? Alguns aqui a gente já comentou quando falamos das crianças, né? Alimentação, saúde, moradia, isso nós já comentamos quando estávamos falando de crianças. O principal direito, aqui e vem primeiro, né? O direito à vida. Todo mundo tem direito à vida. Direito de ir e vir. Eu sou um cidadão, eu posso ir e vir onde eu quiser, né? Eu tenho essa liberdade. Aqui, hoje no Brasil, no país onde nós moramos, nós temos o livre-arbítrio, onde nós podemos expressar nossas ideias, nós podemos passear, nós podemos visitar lugares, nós podemos falar aquilo que nós pensamos, né? Esse é o direito de ir e vir. Nós temos direito à educação, que já foi falado, direito à alimentação, à moradia, que já foi falado, né, com relação às crianças. Bom, educação, quando se fala direito à educação, nós estamos falando a educação pública e de qualidade, né? Direito à alimentação, pessoal, aí nós já vamos entrar numa outra realidade. Todos temos direito à alimentação, mas que tipo de alimentação é essa? Porque a gente vê todos os dias, né, pessoas passando dificuldades,
reportagens na televisão falando de pessoas com dificuldade. E essa alimentação, ela também deveria ser de qualidade, né? É uma pena que muitas pessoas não conseguem cumprir esses direitos, né? Direito à moradia é um direito do cidadão. Eu não sei se vocês acompanham os telejornais, né? Mas a professora essa semana estava assistindo o jornal e eu fiquei muito chocada com uma reportagem que eu vi. Com essa pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos e aí ficaram sem poder pagar o aluguel, né? E foram despejados. Muitas pessoas, muitas. E aí, sem poder pagar um outro lugar, sem poder ir para a casa de alguém, acabaram construindo casinhas, né? Que chamam de barracos. Construíram esses barracos debaixo de viadutos, mas muitas pessoas mesmo, gente. E aí se formou assim uma grande favela debaixo de um viaduto. O que aconteceu? A empresa responsável pela manutenção do viaduto entrou na justiça e eles conseguiram autorização para derrubar todos os barracos. Então veio uma máquina grande, né, daquelas, eu não sei como é que é o nome, se é reta escavadeira, eu chamo de patrola, enfim, né, veio uma máquina grande. Guindaste. Isso, não era guindaste, não era guindaste. Não, aqueles que cavam areia. Então, daí é uma reta escavadeira, né? É. E aí, eles vieram com essas máquinas, disseram para as pessoas saírem, aí muita gente não quis sair porque era a única coisa que eles tinham, né? Que eles estavam morando ali. E aí tinha famílias assim com 3, 4 crianças, mulheres grávidas, desesperadas, todo mundo chorando. E essa máquina esperou um pouco para que eles tirassem as coisas de dentro, né, das casinhas e acabou derrubando tudo, gente, tudo. Foi assim uma cena muito triste. A tia Mayara se emocionou demais vendo aquilo ali. E é um direito do cidadão. O cidadão tem direito à moradia, né? Mas aí a gente precisa de políticas públicas que ofereçam isso para os cidadãos que não têm onde morar, né? Aí já vem aí uma série de fatores a serem pensados. Direito de se expressar livremente, né? Aquilo que a professora falou do livre-arbítrio, né? Ser tratado com igualdade e justiça. E será que todo mundo é tratado com igualdade e justiça? O que vocês acham? Esse direito existe, mas ele é para todos? Deveria ser para todos, né? Mas na realidade, o que acontece? Nada. Não, alguma coisa acontece. Nem todo mundo tem esse Os mendigos não acontece nada. Desrespeito. As Ana pessoas Clara, eu não pude ouvir direito o que você falou. Eu disse que nem todo mundo tem os mesmos direitos e deveres. Então, pela lei, né? Na teoria, todos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. Todos somos iguais perante a lei, né? Agora, na prática, a gente vê que isso muitas vezes não acontece, né? As pessoas, elas são julgadas, inclusive pela roupa que estão vestindo, né? As pessoas são julgadas por serem pobres, pessoas que são de outra religião, enfim, não há um respeito, não há uma igualdade. É isso que a gente vê diariamente, por vários motivos. Eu me embolei na hora de falar. Eu quis dizer que todo mundo tem os mesmos direitos, mas nem todo mundo consegue. Tipo, não consegue um emprego, uma comida, não sei se dá pra me entender.
Sim, eu entendo. Algum de vocês já presenciou alguma situação de desigualdade, de injustiça com alguma pessoa? Eu. Lá Pode na falar. ponte, Eu lá já. no viaduto de Tubarão. O que você viu lá no viaduto de Tubarão? Várias barracas cheia de pessoas lá, várias barraquinhas. Sem comida, sem nada, só com roupa, sem nada. Só nas barraquinhas. Só. Essas pessoas... Mas aí eu acho que era cigano, né? Não eram ciganos. Essas pessoas, a informação que eu tive, tá? Essas pessoas, elas vieram... Vocês lembram que há um tempo atrás, na Venezuela, muita gente estava vindo para o Brasil, muita gente até morreu tentando vir para o Brasil. Eu não sei se vocês lembram disso. E porque a situação lá não estava legal e tal, daí muita gente veio de lá para cá, né? E aquelas pessoas também vieram de lá para cá em busca de melhores condições de vida, né? Só que aí não tinham onde morar, não tinham emprego e acabaram se alojando ali embaixo do viaduto, tá? Realmente. Alguém mais? Acho que o Bruno falou, né? Alguém mais gostaria de falar? Eu, Ana Clara. Pode falar. Teve uma vez que eu estava no mercado com a minha mãe e daí tinha uma pessoa deficiente. Daí a pessoa que estava no caixa, ela parecia que ela não queria atender essa pessoa, só porque ela era diferente dela, esperou o outro caixa ficar livre para falar que ele para ir para outro caixa. Só porque ele era diferente. Então, essa é uma questão bem importante, né? A pessoa foi discriminada, isso não se faz, né? E, infelizmente, isso acontece diariamente. Muitas pessoas são discriminadas ou por deficiência, ou pela cor da pele, ou pela situação financeira, né? Muitas pessoas enfrentam isso todos os dias. E isso não se faz. Outro direito... Daqui a pouco nós vai entrar em extinção por nós próprios que estamos nos extintando, sei lá. Matando, sei lá. Diminuindo. Daqui a pouco nós vai entrar em extinção. Esperamos que não, né, Dinei? E outro direito, né, dos cidadãos é o direito de votar nos seus candidatos, né, durante a eleição. Esse direito, ele foi conquistado e não foi fácil para ser conquistado, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre ele mais à frente, tá bom? Aqui nós temos, ó, algumas imagens sobre aquilo que nós falamos, ó. Direito à alimentação, direito à saúde, à educação. Quando nós estávamos lá falando das crianças, nós falamos sobre esses direitos. E esses direitos são básicos, né, gente? Todo mundo precisa disso, né? Agora a gente vai falar do dever do cidadão, tá? Estamos falando de direitos, agora nós vamos falar dos deveres. Lara Matos, você pode ler, por favor? Os integrantes de uma sociedade devem cumprir algumas obrigações, por exemplo, pagar tributos e impostos, obedecer leis, votar para cargos do governo, respeitar os direitos de outros cidadãos e cuidar do meio ambiente. Isso, então esses são alguns dos deveres do cidadão, né? Nós temos que cumprir obrigações. Pagar tributos e impostos é uma obrigação do cidadão, porque os governantes, eles só podem, né, fazer melhorias em estradas, em hospitais, construção de escolas, né, através do pagamento de tributos e impostos, que é feito por todos os cidadãos. Obedecer às leis, que são muitas, né, e devemos obedecer. Votar
votar para cargos do governo. Isso, para algumas pessoas, pode parecer não só um dever, mas também um direito, né? Porque tem muita gente lutou para que pudesse votar, tá? Respeitar os direitos dos outros cidadãos, aquela história, né, pessoal? O meu espaço, o meu limite termina quando começa o do outro, né? Então, eu preciso respeitar os outros cidadãos, respeitar os direitos que eles têm também, né? E cuidar do meio ambiente. Isso é um dever muito importante. E aqui nós temos imagens mostrando, ó, a votação. No Brasil, a gente tem a votação pela urna eletrônica, né? Olha só, cuidando aqui do meio ambiente, né? E aqui, que dever seria esse, pessoal? Aqui, ó, nessa imagem. Que dever vocês acham que seria esse? Ter roupas. Não, dever. Que não tem condição. Ah, tá. Ana Clara, eu não te ouvi. Ajudar as pessoas que não têm condição, doando roupa, comida. Isso, olha só, praticar a cidadania é um dever do cidadão, né? A gente viu que a palavra cidadania dá origem ao cidadão, né? E só é cidadão quem pratica a cidadania, né? E ser solidário, ajudar as pessoas, tem tudo a ver com cidadania, né? Então, a prática da cidadania também é um dever dos cidadãos. Vamos ler o próximo aqui. Ana Paula, por favor. Onde é que todas as pessoas têm direitos? Isso mesmo. Todas as pessoas têm direitos e deveres. Quais deveres? Os quais devem ser respeitados. Isso mesmo. Então, todo mundo tem direitos e deveres, né, pessoal? E nós devemos respeitar esses direitos. Quando eu falo que todo mundo tem, eu estou falando desde do bebezinho que nasce até o senhorzinho, o velhinho, né, o idoso, tá? Todo mundo tem direito, independente da idade, como eu falei, do sexo, da cor da pele, da situação financeira. Todo mundo tem direitos e nós precisamos cumprir e respeitar, tá? O que vai mudar, né, pessoal? Por exemplo, olha só. Nessa situação de pandemia que estamos vivendo, o governo do Brasil, ele fez assim um plano, né, de emergência, onde o governo ofereceu um auxílio emergencial para algumas pessoas. Só que esse auxílio emergencial, ele não poderia ser pago para todas as pessoas, né? Então, tem ali algumas regras para serem cumpridas, né? Para que a pessoa possa receber esse auxílio emergencial, tem algumas regras. Mesmo sendo isso tudo se faria por aplicativo, né? Estão dançando a musiquinha do gás, vocês, né? Isso tudo eu tô ouvindo o gás. Tá bem baixinho, mas eu tô ouvindo. O gás. Vai passar aqui. Esse auxílio, então, ele é pedido através de um aplicativo, né? Muita gente baixou esse aplicativo, muita gente conseguiu facilmente, tranquilamente, né, o auxílio emergencial, mas muita gente também não conseguiu. E nessa história de que alguns conseguiram, outros não, muitos que não precisavam do auxílio conseguiram. E muitos que precisavam, que estavam realmente em situação assim de emergência, né, passando fome, não conseguiram. E aí o que acontece?
Por exemplo, se eu fosse fazer o cadastro para receber esse auxílio emergencial, né? Pelas regras, eu não tenho direito, porque eu tenho um emprego fixo, né? Eu sou fichada, então eu não tenho essa necessidade, eu estou recebendo, então eu não preciso do auxílio emergencial, certo? Mas, se por um acaso eu vou lá, faço a minha inscrição, consegui. É certo isso? Não. Não, não é certo, né? Então, eu estou burlando as regras, não estou cumprindo, eu estou fazendo algo ilícito, né? Não estou cumprindo com os meus deveres de cidadão. E muita gente fez isso, né? Burlou essas regras, conseguiu esse auxílio emergencial e tirou a oportunidade de muitas outras pessoas conseguirem esse auxílio. E pessoas que realmente conseguiam, né? Precisavam. Isso acontece, né? Ô, tia, Oi. só quer saber de onde é que vem esse dinheiro? Porque é R$600, né? Para quase todo mundo. No nosso dinheiro. Então, esse dinheiro vem do nosso bolso, né? Porque lembra quando eu falei ali mais acima dos impostos que são pagos? Quando nós pagamos os tributos, né, os impostos, nós estamos contribuindo com tudo isso, tá? E mesmo assim, muita gente ainda deixa de pagar impostos, né? Diz que está dando dinheiro para o governo e tal. Não, não é bem assim, tá? Claro, né, gente? Se a gente for falar de política, de imposto, de políticos corruptos ou não, aí a gente vai entrar aí numa outra questão, mas o que a gente deve saber é que os impostos, eles são necessários. Porque senão é como tu falou, Miguel, da onde que vai vir esse dinheiro? Né? O dinheiro não cai do céu. Ô, tia, a gente também ajudava quando a gente fazia Como minha mãe fala, dinheiro não nasce em árvore. Dinheiro não nasce em árvore, né? Eu também falo isso para os meus filhos aqui. Quando eles começam a pedir muita coisa, eu também falo. E aí, gente, o governo, né, os governantes, tanto dos municípios quanto dos estados e até o governo federal, eles recolhem esses impostos, tá? E aí, com esse dinheiro, eles pagam o salário dos servidores públicos, fazem as melhorias, né, nas cidades, nas estradas, enfim, nas escolas, hospitais, tudo com dinheiro público. Mas esse dinheiro público vem da onde, né? Vem dos impostos que a gente paga e que o governo arrecada, tá? Davi Henrique, acho que você pode ir ao banheiro, passar uma aguinha no rosto, né? O que você acha? Não, tia, eu não tô coçando, eu tô triste. Tá triste? O que deu? Não, é que pensando nisso, muita gente sendo desrespeitada, que tinha que ter tudo igual a pessoas normais, sabe? Muita gente moradia de rua devia ter casa, muita gente devia estar ajudando o pessoal na rua, sabe? Entendi. Eu também fico bem triste com isso, Davi. Vamos lá. Então, praticar a cidadania, cumprindo com as suas obrigações de cidadão e respeitando os direitos de outros indivíduos, é um caminho para se formar uma sociedade mais justa e igualitária. Quando a professora foi falar desse auxílio emergencial, foi só um exemplo que eu quis dar para vocês. A gente acabou indo por um outro caminho, mas foi um exemplo que eu quis dar para vocês que, quando a gente fala assim, os direitos são para todos, né? Todos têm os mesmos direitos. Acontece que alguns direitos são para algumas pessoas, não para todas. Esse direito, por exemplo, ele é para pessoas de baixa renda, que estão com dificuldade, né? Então, nesse caso, isso não vai ser para todo mundo.
Deu para entender? Mas apenas neste caso. Tá entendendo, Lara? Caetano? Tô, tia. Então tá. Vamos então para a próxima página. Você pode ler esse parágrafo, Lara? Posso. Os direitos dos cidadãos se estendem a todos. Cidadãos, tá, Lara? Tá. Cidadãos. Se estendem a todos. Crianças, adultos, idosos, independentes de serem homens ou mulheres. Entretanto, em muitos momentos é importante a comunidade reconhecer que alguns grupos precisam receber uma atenção especial, pois são mais vulneráveis, como é o caso de crianças e idosos. Então, ó, quando a Lara leu ali, ó, os direitos dos cidadãos se estendem para todos, crianças, adultos, idosos, né? Independente de serem homens ou mulheres. Só que, em alguns momentos, a comunidade precisa entender que algumas pessoas precisam de mais atenção, né? Que são pessoas, naquele momento, mais vulneráveis. É o caso dessas pessoas, né? Hoje, nessa situação, pessoas de baixa renda que precisam desse auxílio também. Mas aqui nós vamos falar de pessoas vulneráveis e vamos dar atenção a crianças e idosos, tá? Mas vocês têm aqui o significado de vulneráveis, ó. São pessoas que se encontram em uma condição mais frágil, né? Que possuem maior fragilidade, tá? Então, interpretando, agora vocês vão fazer algumas atividades. No Brasil, de acordo com o Estatuto do Idoso, um documento que trata dos direitos desse grupo de pessoas, alguém é considerado idoso a partir dos 60 anos de idade, tá? O artigo 3º. É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar ao idoso com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, olha só, é obrigação não só do poder público, mas da família, da comunidade, da sociedade, tá? Assegurar tudo isso para o idoso. É fácil simplesmente colocar a culpa no poder público, né? É muito fácil. O governo precisa fazer alguma coisa. Mas a gente sabe aqui, ó, pelo Estatuto do Idoso, que é obrigação também da família e da comunidade, tá? Aí, em seguida, depois, né, de termos lido esse artigo, vocês vão escrever 3 dos direitos mencionados ali no Estatuto do Idoso, né, naquele artigo. E depois, de acordo com as imagens, vocês vão criar legendas citando direitos dos idosos defendidos pela lei brasileira, tá? De acordo, então, com o artigo ali do Estatuto, vocês vão responder a letra A e a letra B, criando legendas aqui na letra B, tá? Deu para entender? Sim, tia, posso ir no banheiro? Pessoal, então antes de fazermos a atividade, todo mundo, né, quem quiser, quem tiver necessidade, vai rapidinho no banheiro, tá? Banheiro, aguinha, quem quiser dar uma pausa aí de 5 minutinhos, tá liberado, tá?
E eu vou aproveitar e vou também. Ô, tia Mayara. Oi? Mas aqui no negócio aqui do idoso, artigo 3, é do livro da Constituição ou não? O artigo 3 é do Estatuto do Idoso. Eu tava vendo aqui no artigo 3 da Constituição para ver se era isso mesmo. Não. Ô tia, olha um presente que eu ganhei da minha mãe. Mas agora não é hora de estar com isso aí na mão, né, Dilnei? Pessoal, eu também vou ao banheiro, tá? E já volto. Todo mundo trabalhando, quem tá trabalhando, quem não tá, pode ir ao banheiro e beber uma aguinha, tá? Dar uma pausinha aí de 5 minutos. Ô tio, eu acabei de voltar e a mãe tá passando o carro do gás que ela gritou pro carro do gás abaixar. Ô, mãe! Baixar o carro do gás. Agora tá bem baixinho. Nossa, ela grita muito. Abaixa o som do gás, abaixa. Pessoal, daí então, quando forem voltando, continuem a fazer a atividade, tá? Eu acabei de terminar.
Pessoal, já deu tempo? Podemos discutir sobre isso agora? Sim. Então, vamos lá. Gabriel Aguiar, quais foram os 3 direitos que você colocou? Eu coloquei vida, saúde e alimentação. Certo. Miguel Simadon, quais foram os direitos que você colocou? Trabalho, cidadania e liberdade. Ótimo. Liz, você colocou quais direitos? Eu coloquei a alimentação, a saúde e a liberdade. Ótimo. Alguém mais gostaria de falar os direitos que colocou? Eu. Pode falar. Vida, saúde e alimentação. Foi o que todos colocaram também ali, né? Eu posso entender por que Gabriel, Ló, Pedro, Vitor e Kim estão com a câmera fechada? Peraí, tia, já vou abrir. Brian, tua câmera também está fechada. Nem sabia que estava Dando fechado. umas travadas. Mas tente abrir, tá, Brian? Tá. Brian, I love banana. E batata. Por que só fica aparecendo a metade do rosto do Brian? Só a testa fica aparecendo. Só a testa, o cabelo, o fone. Porque é um PC, né? Daí a câmera fica O mais... principal não aparece, que é o rosto do Fala aí, Brian. Brian, pra gente ver tua cara. Gabriel, Ló, tua câmera ainda está fechada. Deve estar no banheiro ainda. Pois é. Vamos lá, então. Ô, Dilnei, como é que você fez essa primeira legenda? Alimentação. Não, Dilnei, não é isso. Porque estão numa mesa comendo alimentação ou refeição. E o que mais que está acontecendo ali, além da alimentação? Que é um direito também dos idosos. Família? Convivência da Saúde? Convivência familiar, tia. Isso, convivência familiar. Claro que também poderíamos incluir aqui a alimentação, né? Já que a mesa está posta, né? Eles estão fazendo uma refeição, tá? E aqui, na do meio, Dilnei, como é que você colocou? Liberdade. Liberdade. Liberdade, mas olhando para cá, não te vem outra coisa na mente a não ser Saúde. liberdade? Exercício. Saúde. Esporte. Eu sei. Direito ao esporte e lazer, né? Lazer. Lazer Eu coloquei direito ao esporte, à saúde. também. Mas olha só, se a gente parar para pensar um pouquinho, claro que a prática de esportes, ela vai me proporcionar saúde, né? Ela vai me proporcionar saúde. Mas aqui nessa imagem, eu posso dizer para vocês que eu lembrei muito mais, assim, do lazer e do esporte.
Porque quando a gente está falando de pessoas mais idosas, quando a gente se refere à saúde, a gente já está pensando assim no direito que elas têm de ir ao hospital, de serem bem atendidas, né? De não ter custos com a saúde, de receberem remédios, né? Como aí fica sugerido aqui na terceira imagem, ó, um senhor idoso, né? Tendo uma consulta com uma médica, tá? Então, fica mais explícito isso, né? Na segunda imagem, o direito ao esporte, ao lazer, e na terceira imagem, aí sim, o direito à saúde. Pelo menos um eu acertei. Na próxima página, nós vamos falar sobre o direito, a conquista de direitos no Brasil, tá? Kim, você pode ler, por favor? Posso. Na Europa e na América do Norte, várias mudanças aconteceram para que os cidadãos alcançassem mais liberdade e conquistassem mais participação na sociedade. No Brasil, diversos direitos também foram conquistados pelos cidadãos. Isso, então, a gente estudou, né, que várias mudanças aconteceram, na verdade, no mundo todo, né, para que as pessoas, então, buscassem e alcançassem mais participação, tivessem mais direitos políticos, né, pudessem, então, dar opiniões, tivessem mais liberdade. E no Brasil isso também aconteceu. E no Brasil, assim, no início da história do Brasil, muitos conflitos ocorreram, né? Porque os cidadãos buscavam esses direitos, tá? Para vocês terem uma ideia, vários conflitos no Brasil ocorreram quando o Brasil ainda era colônia de Portugal, né? Porque os portugueses, quando vieram para cá e dominaram esse território, então eles, né, achavam que tudo era deles e todas as riquezas daqui eram levadas para lá. E aqui no Brasil as pessoas não tinham quase nada, né? Não tinham boas estradas para poderem circular, não tinham educação, não tinham saúde. E aí, então, a partir disso, a partir da revolta dessas pessoas, né, por causa dessa desigualdade, né? O Portugal tinha tudo, o Brasil não tinha nada. Todos os impostos que eram cobrados eram levados, né, para lá, para investir lá, e principalmente para a coroa portuguesa. Então, a partir disso, as pessoas começaram a se revoltar e criaram revoltas, né, para poder, então, adquirir os direitos. Vocês já devem ter ouvido falar de algumas pessoas que lutavam por esses direitos aqui no Brasil. Vocês já ouviram falar de Tiradentes, né? Joaquim José da Silva Xavier. Ele foi um homem que lutou muito para que algumas coisas mudassem, né? Não só o direito à liberdade do Brasil, para que o Brasil fosse livre e independente, mas que algumas coisas mudassem. E, diante de tantas pessoas que lutaram, né, que tiveram essa participação, muitas coisas realmente mudaram. E hoje no Brasil conquistamos vários direitos. Vamos falar sobre a Constituição, que foi elaborada em 1988, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. Vitor, você pode ler? Posso.
elaboração de constituições federativas no Brasil de 1988 se baseou nas ideias que estudamos anteriormente, ou seja, na liberdade, igualdade e fraternidade buscadas na França e se inspirou também na Declaração Universal dos Direitos Humanos, produzida em 1948. Isso, então a gente vai relembrar o que foi estudado, né? Para analisar, então, essa situação aqui, tá? Olha só. Essa imagem aqui, ela lembra um pouco aquela primeira imagem que a professora mostrou para vocês, né? Lá no comecinho, tá? Olha só. Lá no começo nós tínhamos duas mãos que estavam formando, ou enfim, segurando, né, o planeta Terra. Aqui nós temos várias mãos segurando a Constituição. O que vocês podem me dizer sobre isso? Léo, o que tu interpreta disso aqui? Tia, isso aí, pelo que eu tô vendo aqui na imagem, eu acho que ali seria que todas as pessoas têm que ter todos os direitos que estão na Constituição. Alguém mais tem alguma coisa para dizer? Desculpa, Léo, você estava falando alguma coisa? Eu te interrompi? Não, eu só falei que daí para ter mais a igualdade, né, dentro do povo Brasil. E alguém mais tem alguma coisa? Eu. Quem? Eu. Pode falar, Ana Clara. Que várias etnias de diversas cores, branco, assim, todas as cores, têm direito de estar na Constituição e de ter direitos e deveres. Alguém mais? Outra pergunta, e quais são as diferenças apontadas aqui na Constituição? Desculpa, nessa imagem, não na Constituição. Nessa imagem aqui, vocês veem alguma coisa de diferente? Posso falar, tia? Pode falar. As mãos tem um que é negro, outro que é branco, outro que é mais cinza. Isso mesmo. É a diferença na cor da pele das pessoas, né? Isso mesmo, é a diferença. Muito bem. E olha só, por que será que a Constituição aqui ela está apoiada por várias mãos diferentes, com cores diferentes? Por que será? E tem assim... racismo. Posso... Tia, eu posso falar? Pode falar, Liz. É porque todos, mesmo sendo de cores diferentes, têm os mesmos direitos e deveres. Isso mesmo. Ou pelo menos é isso que está na Constituição, né? Nós temos direitos iguais e deveres também. A Constituição, ela, vamos dizer assim, ela abraça todo mundo, né? Independente da cor, independente da idade, como já foi falado anteriormente, tá? Então, a Constituição, ela é um documento que ela serve para todos. E é isso que acontece na realidade? Muitas vezes não, né? Olha só, no Brasil, um longo caminho precisou ser percorrido até que toda a população tivesse acesso aos mesmos direitos. E essa frase aqui intriga bastante. Vejam bem o que está escrito. Um longo caminho precisou ser percorrido até que toda a população tivesse acesso aos mesmos direitos.
Mas isso acontece na realidade? Não, tia, porque tem muita gente passando fome vivendo embaixo de pontes. Muita coisa não é como a gente gostaria que fosse. Muita coisa não é como está na Constituição, né? E aqui a gente está refletindo, claro, né? Mas nós vamos estudar de acordo com a Constituição, né? Então, quando foi conquistado o direito ao voto, por exemplo, tá? Aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, mas apenas homens votavam. As mulheres não tinham direito ao voto, tá? E desses homens que votavam, eles tinham que ter 21 anos e tinham que ser alfabetizados, senão eles não tinham acesso a esse direito. Então, para poder escolher os seus representantes do governo, eu tinha que ser homem, tinha que ter mais de 21 anos e tinha que saber ler e escrever, tinha que ser alfabetizado. Mas aí, né, gente, com o passar do tempo, muitas pessoas se manifestaram para ter o direito de votar. Muitas pessoas gostariam de poder escolher os representantes, né, do governo. E uma mulher, Berta Lutz, foi uma dessas pessoas. Ela se manifestou sobre a questão defendendo o direito de as mulheres votarem. E olha só o que ela fez. Berta Lutz divulgou panfletos defendendo o voto feminino. Essa conquista foi alcançada só em 1900. Que travou bem na hora. Travou muito na hora. Tá. Berta Lutz foi uma mulher que lutou, né, pelo direito das mulheres votarem e ela divulgou panfletos defendendo o voto feminino. Essa conquista, então, ela foi alcançada só em 1932, durante o governo de Getúlio Vargas, que foi um dos presidentes do Brasil, né? E sabe como ela fez isso, gente? Ela utilizou um avião para lançar os panfletos dando apoio ao voto feminino. Isso aconteceu no ano de 1927, tá? Aqui nós temos algumas imagens, ó. A imagem de Berta Lutz aqui no avião. Aqui nessa imagem, a jornalista e advogada Almerinda Farias Gama, ela foi fotografada depositando seu voto em uma urna no ano de 1934, no Rio de Janeiro. Para eles era uma... Na época, gente, para elas, né, principalmente para as mulheres, era uma conquista enorme poder votar, né? Em 1932, as mulheres conquistaram o direito de votar no Brasil. Então, isso demorou muito tempo, mas hoje temos os mesmos direitos que os homens de votar e também de se candidatar, né, a qualquer cargo público, tá? Continuando. No decorrer do tempo, outros diversos direitos foram alcançados, como os que regulam as relações de trabalho. Um exemplo nesse caso é a licença maternidade, ou seja, o direito de a mãe trabalhadora se ausentar do seu emprego para cuidar do filho recém-nascido. Mas isso, gente, é lei, está na Constituição, é um direito da mulher trabalhadora que é mãe, né? Porém, muitas vezes, muitas empresas chegam a diminuir o salário das mulheres que se tornaram mães. Justamente por quê? Porque precisam se ausentar para dar de mamar,
né? Precisam se ausentar para cuidar da criança. E aí, para alguns empresários, isso traz prejuízos, né? E eles acabam fazendo isso. Só que isso é contra a lei. Quem faz isso está indo contra a Constituição, tá? Então, só para vocês saberem, toda mulher que se torna mãe, ela tem direito de se ausentar do trabalho de 4 a 6 meses, tá? Dependendo da empresa. Se é uma empresa privada, a empresa pode dar 4 meses. Se é uma empresa pública, a mulher pode ficar até 6 meses em casa, recebendo o seu salário, né? Que a gente chama ali de licença maternidade, para poder cuidar do seu bebê até que ele possa, então, ficar sob os cuidados de outra pessoa ou de uma creche, tá? Isso é um direito da mulher. Ô, tia Mayara. Oi? A funcionária da minha madrinha, ela tá grávida. Daí, tipo assim, como ela tem que faltar, né? Daí eu vou lá ajudar minha madrinha para algumas coisas. Sim, mas a funcionária da tua madrinha, se ela precisa faltar porque ela tá grávida, ela tem que justificar a falta, ela precisa mostrar o atestado médico, né? Justificando por que ela tá faltando, né? E aí, quando a criança nascer, quando ela já tiver, né, em licença maternidade, aí ela pode ficar esse tempo em casa. Ana Clara, você também queria falar alguma coisa? Achei que tu quisesse falar alguma coisa. Então, vamos lá. Dilney, pode ler ali mais direitos para os brasileiros? Posso. A conquista de direitos tem por objetivo formar uma sociedade mais igualitária e justa para os diversos grupos que compõem essa sociedade. As crianças têm os direitos à educação, à saúde, à cultura, à liberdade, entre outros, assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, um documento mais conhecido pela sua sigla, ECA. Isso. É ECA mesmo. Liz, pode ler esse aqui embaixo, ó, sobre a língua brasileira de sinais? Posso. A língua brasileira de sinais, Libras, permite a interação de pessoas com deficiência auditiva. Essa língua é baseada em expressões e gestos, cada um com determinado significado. Dessa maneira, as pessoas que fazem uso dessa língua têm acesso às diversas informações que circulam na sociedade e podem exercer sua cidadania, vivenciando direitos e deveres. Então, aqui é só um exemplo de pessoas com necessidades especiais, né? Nós temos várias outras necessidades, né? Mas esse aqui é um exemplo de pessoas com necessidades especiais e que precisam, né, ter seus direitos garantidos, tá? Uma pessoa, por exemplo, um aluno, tá? Estudante de uma escola pública, eu vou dizer, tá? Que tem essa necessidade especial, né? Ele precisa de uma professora para ele que saiba falar a língua brasileira de sinais, né? Libras, que tenha domínio de Libras, tá? Por quê? É uma necessidade especial dele. Ele tem esse direito, ele é um cidadão brasileiro e, pela Constituição, ele deve ter esse direito garantido. Então, todas as pessoas, estudantes com necessidades especiais, como essa, por exemplo, eles têm o direito de ter o que a gente chama de professor 2, tá? Dentro de sala de aula, para auxiliar esse aluno. Oi?
O meu primo, ele precisa, não sei se tu vai conhecer a escola Tílio Guise. Conheço. Então, ele estudava ali e foi pro Dom Joaquim, né? Que daí ele foi pro... Então, ali ele tinha uma professora 2, pra ele mesmo, só pra ele. Porque ele tem uma doença lá que, tipo, do nada parece que vem um demônio em cima dele, ele fica bravo e começa a bater em todo mundo. É um negócio muito louco. Então, algumas vezes a gente pensa que a criança é mal educada, não tem limite, né? Mas às vezes essa pessoa pode ter algum problema realmente, né? E aí, então, precisa de alguém para orientar, né? Para ajudar ali a lidar com as situações do dia a dia na escola, né? E, nesse caso, também é uma necessidade especial e, por isso, é necessário uma outra pessoa, né, o professor 2, nesse caso, para ficar orientando esse aluno, né? Agora, Nicolas, você pode ler os indígenas, por favor? Os indígenas, por muitos anos, buscam garantir seus direitos no país. A Constituição Federativa do Brasil, de 1988, reconhece o direito de os indígenas manterem a própria cultura e as terras por eles habitadas. Isso, então, gente, ó, a Constituição, ela garante, né, esse direito dos indígenas de manterem a própria cultura e também as terras que eles habitam. Mas hoje em dia a gente vê muitas terras indígenas sendo invadidas, né, árvores sendo cortadas, né, exploração da madeira, exploração de outras coisas, de pedras preciosas, de ouro, que as pessoas acabam, então, invadindo essas terras indígenas à procura dessas riquezas, né? Então, eles têm esse direito garantido por lei, mas isso muitas vezes não é reconhecido, né? É uma pena. Eu tinha congelado porque a mãe caiu em cima do roteador. Ela machucou? Não, mas ela esbarrou e tirou da tomada. Aí caiu aqui, aí eu já voltei. Ah, tá. Tá bom, então, tudo certo. Ô, tia. Oi. Por que o Bruno fica mexendo a câmera quando ele se mexe? Não sei, eu não consigo ver todos ao mesmo tempo e daí eu não percebi isso. É porque o meu computador tá em uma cadeira que se mexe, daí eu vou apoiar o pé e mexe às vezes sozinho, assim, dá umas viradinhas no pé. Tá, tudo bem, então. Pessoal, continuando, tá? Agora a gente tem, então, mais atividades, tá? Na próxima página. Nós estudamos exemplos, né, de direitos conquistados por alguns grupos sociais. A gente falou de crianças, de idosos, né? Falamos agora de indígenas, de pessoas com deficiência. Agora, vocês vão pesquisar direitos assegurados para as comunidades quilombolas, tá? E, de acordo com essa pesquisa, vocês vão responder, então, as questões abaixo. Mas antes de vocês fazerem essa pesquisa, que, claro, né, vai ser como tarefa, eu primeiro vou explicar, aí depois vocês vão fazer essa atividade, tá? Eu vou parar de compartilhar a tela para eu poder explicar melhor, que eu gosto de ficar olhando para vocês, tá? Ô, tia, eu acho que a gente... Tá, fala o Miguel primeiro. Sabia que a prima da minha mãe lá do Rio de Janeiro, ela trabalha com comunidade quilombola? Olha, que legal, Miguel! Que joia! Tia. Oi? É a Lilian. Eu acho que a gente estudou quilombola lá no segundo ano ou terceiro. Segundo ano. Eu acho que foi. Pode ser. Ô, tia, o que é uma comunidade quilombola mesmo? Eu esqueci. Então, vou explicar. Eu adoro esse assunto, gente. No ano passado, o meu material do 5º ano era
completamente diferente desse material aqui. Então, muitas coisas que eu estou passando para vocês, eu estou tendo que estudar antes para poder passar para vocês. Porque assim, né, o professor ele não aprende tudo na faculdade. Ele aprende a dar aula. Mas os conteúdos o professor tem que ir, né, buscando para poder passar para vocês, tá? E isso está acontecendo muito esse ano, muito. Então, eu estou sendo, assim, um pouco aluna também do 5º ano, tá? E eu estou adorando. Aí, quando eu vi aqui que vocês, né, vão ter que fazer uma pesquisa, enfim, mas eu pensei assim, bom, eles vão fazer uma pesquisa, mas eles, para fazer a pesquisa, eles têm que saber o que é o quilombola. De onde surgiu esse termo? Por quê, né? Enfim, olha só. Vocês sabem muito bem que durante muito tempo pessoas foram escravizadas no Brasil, né? Afrodescendentes, africanos vindos da África, né? Com a ideia de que aqui seria uma vida maravilhosa, um país lindo, onde eles poderiam trabalhar e construir suas casas, serem muito felizes, né? Eles foram trazidos para cá. Eles não vieram para cá já sabendo que seriam escravizados. Eles vieram para cá tendo a ideia de que teriam uma vida linda, maravilhosa, né? Assim que eles puseram o pé no navio, eles foram presos lá dentro do casco do navio, lá, né? E chegando aqui no Brasil, eles foram muito maltratados e foram escravizados. Eles eram obrigados a fazer trabalhos muito pesados, sem descanso, de sol a sol, né? Eram muito judiados. Quem desafiava os senhores lá apanhava, era castigado. Então, assim, durante muito tempo foi uma situação horrível, muito sofrida. Só que muitas pessoas que viviam nessa situação, né, de escravidão, não concordavam e queriam mudar, queriam lutar, né, para mudar essa situação, tá? E aí, algumas pessoas tiveram a ideia de fugir. Muitos fugiram, foram capturados, até mortos, né, enfim. Quem conseguia fugir procurava se abrigar em lugares altos, assim, em morros, sabe? De difícil acesso. Por quê? Porque aí, quando os capangas, né, dos donos lá das fazendas, dos senhores, viessem atrás deles, então seriam lugares, assim, de difícil acesso até eles chegarem lá. E aí, essas pessoas, né, essas pessoas que agora já não eram mais escravizadas, porque fugiram dessa situação de escravidão, começaram a construir lugares para eles morarem, né? Que viraram grandes vilas e eles deram o nome de quilombo. Então, muita gente que ficava sabendo dos quilombos, muitos escravizados, fugiam para lá. Muita gente começou a fugir. Teve quilombo, gente, que chegou a abrigar mais de 20 mil pessoas, tá? Que eram pessoas que viviam nessa situação de escravidão, ou então pessoas que viviam em situação de fragilidade, queriam mudar de vida e procuravam auxílio, ajuda lá nos quilombos. Quase a população do Braço Norte. Pois então. O quilombo mais famoso, maior deles, foi Quilombo dos Palmares, tá? Agora eu não lembro a localização, tá? Mas depois eu procuro e passo para vocês. Mas ele foi o maior dos quilombos construídos, tá? E aí, então, essas pessoas, né, que fugiram dessa situação de escravidão e que começaram, então, a morar, a habitar nos quilombos, ficaram conhecidos como quilombolas, tá? Mas, só um pouquinho, tem gente batendo na minha porta, peraí.
que será que a tia tá fazendo? E aí, então, essas pessoas que foram, né, morar nos quilombos, que fugiram da escravidão, ficaram conhecidas como quilombolas. Só que isso foi há muito tempo atrás, né? Os quilombos foram destruídos, né? Enfim, muitas guerras aconteceram, né? Muitas pessoas morreram, a escravidão acabou. E hoje em dia, o que existe? Existem pessoas que são descendentes de quilombola, tá? Por que descendente? Porque os quilombolas eram aqueles que moravam nos quilombos, né? Mas hoje não existe mais quilombo, existe comunidade quilombola, tá? Porque os quilombos eram lá daquela época, certo? Então, essas comunidades, elas são compostas por pessoas que são descendentes de quilombolas, né? E que fazem parte, então, que moram nessas comunidades quilombolas, tá? Enfim, deu para entender? Deu? Então, beleza. Então, só para frisar bem, tá? Quilombo é o lugar. Quilombola eram as pessoas. Quilombo e quilombola não existem mais. O que existe hoje? Comunidades quilombolas e pessoas descendentes de quilombolas, tá? Mas vocês vão escutar. Vocês vão, lá no quilombo, aquele lá é um quilombola, tá? Mas a gente sabe que não existe mais. O quilombola foi aquele que fugiu da escravidão. As pessoas descendentes de quilombolas, daí é tataraneto, tataraneto daqueles que fugiram, tá? Só para saber. Tia, minha mãe falou que a Lilian vai me passar todo o material de quilombola e na próxima aula eu mostro. Ah, que bom, então. Ô, tia, então comunidade quilombola são as coisas quilombo e os pessoas quilombolas são as pessoas que fugiram da escravidão e foram morar no quilombo? Isso mesmo, isso mesmo. Então, a pesquisa, faltam 12 minutos. A pesquisa. Quem são os quilombolas, tá? Enfim, expliquei para vocês, mas vocês podem fazer a pesquisa de vocês, tá? Letra B. Quais são os direitos dos quilombolas conforme a Constituição Federativa do Brasil de 1988? Pessoal, lá na Constituição, enfim, vocês vão pesquisar na internet, é mais fácil do que pesquisar na Constituição propriamente dita, né? Então, procurem lá o direito dos quilombolas, tá? E façam um resumo e coloquem aqui na letra B. Vou dar uma pista, tá? Artigo 68 da Constituição. Número 2. Vocês vão ler o trecho de uma reportagem de 2014. Voto feminino... Tia, mas é de quando? A Constituição de 1900 e quantos? A Constituição de 1988. 88. 1988, artigo 68. Isso. 65, isso. 68. Voto feminino é conquistado nos anos 30, mas direito do analfabeto sai só em 1985. Após protestos de rua das sufragistas, Brasil foi um dos pioneiros na participação das mulheres que foram às urnas em clima de entusiasmo dentro da ordem e liberdade. Depois de ler o título da matéria, vocês vão responder as questões.
A que direitos a matéria do jornal está se referindo? E a letra B. Quando foi conquistado o primeiro direito citado no título? E quando foi conquistado o segundo direito mencionado? Tá? Então, vocês vão fazer pesquisas para responder a questão número 1 e a questão número 2 vocês podem encontrar no texto, mas também, se quiserem pesquisar mais sobre o assunto, fiquem à vontade, tá? Essa e a nota extra de língua portuguesa, que já vai ser liberada agora às 11 horas, são as tarefinhas de vocês. Tá bom, pessoal? Então, vamos só fazer uma pose bem linda. Muito bem. Beijo, gente. Beijo, tia. Tchau, Até amanhã, tá? Tchau. Tchau. Alô!